Oi pessoal, tudo bem? Passamos um tempo sem vir aqui no nosso canal por alguns assuntos que algumas intercorrências, mas tudo resolvido. Nada de grave, graças a Deus. Estamos voltando hoje para o nosso canal para continuar a nossa literatura portuguesa. Vocês lembram que nós falamos, fizemos um vídeo, o mais recente, que já tem um tempinho, sobre cantigas, né? Cantigas de amigo. O final do vídeo foi um pouco interrompido. Eu gravei mais do que aquilo, mas se houver alguma dúvida, vocês me falam, desculpem, e a gente tira as dúvidas, tá bom? Quero agradecer a quem está aqui presente no nosso canal @maríliafrancês. Quero pedir que vocês deem um like, compartilhem os nossos vídeos, né, para outras pessoas interessadas, outros alunos, outras pessoas que gostem mesmo de literatura, independentemente de estarem se submetendo a algum processo seletivo, tá? E que vocês compartilhem os vídeos para mais pessoas terem informações sobre as nossas dicas de literatura, nossas dicas de cultura aqui em Belém do Pará, ou em outros momentos, né, outros lugares. Gente, além disso, eu peço que vocês inscrevam-se no nosso canal, tá? Para que a gente possa evoluir aqui, né? Aqui no nosso canal @maríliafrancês. Então, nós vamos continuar, mas tem também um outro aviso aqui. Os interessados em redação, eu tenho recebido vários pedidos, enquanto eu estive um pouco aqui ausente do canal, que eu falasse de literatura, mas também de redação. Então eu vou dar umas dicas de redação, conforme eu vou falando da literatura, posteriormente eu sigo com algumas dicas de redação, tá bom? Gente, nós vamos continuar, né, as cantigas. Hoje vamos falar da cantiga de Maldizer, né? Lembrando que o trovadorismo na literatura portuguesa, ele vem do período medieval, como já falamos, né? E ele é dividido, a literatura portuguesa é dividida em 3 fases, tá? A era medieval, a era clássica e a era romântica, né, ou moderna. Vale ressaltar também a importância de Dom Dinis, como já citei em outros vídeos, né? Importância de Dom Dinis, que foi o maior trovador de todos os tempos, né, de Portugal. O período que ele viveu foi 1261 a 1325. Então, Dom Dinis teve um vasto acervo de literatura, com mais de 140 cantigas. Ele teve um acervo muito grande, deixou para a posteridade, né, para os próximos que vieram. Contemporâneo dele também foi o Paio de Taveiroz, né, grande também expoente das cantigas, né, do trovadorismo, né, da Idade Média em Portugal, em um momento, né, social, histórico, em que a Igreja Católica tinha grande influência em toda a Europa, tá? Então, são esses dados que a gente precisa sempre levantar sobre o período trovadoresco da literatura portuguesa. Hoje nós vamos dar uma dica de cantiga de Maldizer, tá? Sabemos que o trovadorismo ele vem, né, com as satíricas, as românticas, tá? Dom Dinis, como nós dissemos, tanto escreveu cantigas românticas quanto satíricas, tá? Foi o grande trovador do período medieval, como eu disse para vocês. A cantiga de Maldizer, ela apresenta a sátira direta, tá? Contundente e clara, ou seja, falava-se diretamente, fazia-se as críticas diretamente e muitas vezes eram citados até nomes das pessoas, tá? Eram cantigas polêmicas, sem dúvida, não é mesmo?
muitas vezes usavam até palavras de baixo calão, tá? E como eu disse para vocês, muitas vezes a própria pessoa criticada na cantiga de maldizer, ela era citada nominalmente, ou seja, o trovador não tinha nenhum problema em citar o nome desta pessoa na sua cantiga, tá? A linguagem era uma linguagem grosseira, não era para criticar alguma pessoa, né? Ela não tem a cantiga de maldizer, embora o eu lírico falasse tanto nesta cantiga quanto nas outras, né? Uma cantiga de amor e cantiga de amigo era um eu lírico diferenciado, né? Na cantiga de amor, vocês lembram que era aquele eu lírico falando pelo eu masculino. A cantiga de amigo, como eu falei para vocês, era o eu lírico falando pelo eu feminino, como se fosse uma mulher falando dos seus problemas, tá? E a cantiga de maldizer era o eu lírico que não tinha romantismo, pelo contrário, era uma crítica à sociedade da época, tá, gente? A sociedade medieval da época. Então, ele criticava principalmente a pessoa, como eu disse para vocês, tá? Uma determinada pessoa, e não tinha problema em criticar nada, tá? Gente, um barulho aqui próximo, mas vamos continuar, tá? Eu tirei um trecho aqui para vocês de um exemplo de uma cantiga de maldizer, tá? Vocês lembram que o português é arcaico, não é? Português arcaico, que veio evoluindo com o tempo, não é? O português arcaico ainda se usava no período trovadoresco, tá? Que é o português de Portugal. Olha só, aqui um exemplo que eu tirei. Pois que bem seus pecados catou, olha como ele fala do pecado, não é? Ele fala do pecado, ele não fala coisas boas, ele critica, né? As pessoas fofoqueiras, as pessoas não fofoqueiras, né? Ele criticava a sociedade da época, né? Assim como ele era romântico em outras cantigas, ele também fazia suas críticas, né? Esse trovador, esse eu lírico, né? Da época. E ele diz: e pois que bem seus pecados catou, dessa morte, a morte M-O-R-T apóstrofe, houvela, ouve, né? Ouve com V mudo, apóstrofe, ela, gran pavor. Ou seja, uma pessoa que causa pavor, uma pessoa feia, horrorosa, né? Era assim que ele se manifestava. E desmalnar houvela gran sabor. Ou seja, essa mulher, ele desclassifica, essa pessoa que provavelmente é uma mulher, não é? Porque era uma sociedade ainda muito machista, né? A sociedade machista ainda existe até hoje, né? Mas sabemos que a sociedade machista, trovadoresca em Portugal, não é? Na Idade Média, vocês imaginem a que ponto chegava o preconceito em relação à mulher, o preconceito em relação àquela mulher que não fosse chamada de formosa, né? Mas não era só a crítica em relação à mulher, né? Há outras pessoas também que esse eu lírico, este trovador, entendesse que não era uma pessoa que estava de acordo para receber seus elogios. Havia crítica de todas as maneiras, não é? E assim foram escritos vários textos muito bem escritos que criticando ou não a sociedade, mas, como já dissemos em outros vídeos, a literatura é um parâmetro social, histórico, literário de todas as épocas. Então, você que gosta da literatura, que vai fazer um processo seletivo, que é um aluno, ou que simplesmente, como eu sempre digo, admira a literatura, procure os textos de Dom Diniz, de Paio de Taveiroz, que vocês vão encontrar um grande acervo, tá? E que normalmente aparecem nos processos seletivos, tá?
vários estilos de processos seletivos, tá? Então, essas dicas são muito importantes. Por quê? Porque diferencia uma cantiga da outra, né? Cantiga de amor, cantiga de amigo, tá? Ainda, como eu disse para vocês, um barulho aqui próximo, mas não nos impede de continuar o nosso vídeo, tá? Que faz parte do dia a dia, né? Do nosso cotidiano. E como eu disse para vocês, são textos riquíssimos da literatura de Portugal, tá? Que a literatura trovadoresca, ela acontece em Portugal, né? Com português de Portugal e não aqui no Brasil. Porque nesse período nós ainda não existíamos como nação, né? Vocês sabem que nós fomos descobertos, invadidos ou qualquer coisa parecida em 1500. Então, neste período, nós estudamos a literatura portuguesa, né? E ainda não existia o trovadorismo no Brasil, tá bom? Então, um processo seletivo, uma prova, ela vem com essas características apenas de Portugal, tá? Trovadorismo aconteceu na literatura portuguesa. Gente, se vocês puderem, dê o like, tá bom? Inscrevam-se no nosso canal e aproveitem e pesquisem. Nós damos aqui uma dica, né, de literatura para que vocês possam seguir adiante e fazer a pesquisa de vocês e estudar. Se houver alguma dúvida e que vocês queiram fazer o comentário e que eu possa esclarecer no próximo vídeo, estou à disposição, tá bom, gente? Um beijão a todos, tá? Dê o like, se inscrevam no canal, compartilhem este conteúdo que é importante, tá? E até o próximo vídeo. Beijão!